Já parou para pensar quantas decisões suas foram realmente suas e quantas foram apenas resultado de pura sorte ou azar? No episódio de hoje do MCP Podcast, seguimos na missão com o livro A Psicologia Financeira, agora mergulhando no capítulo 2, Sorte e Risco. Hoje você vai entender por que nem todo sucesso é mérito e nem todo fracasso é culpa. Vamos falar sobre as armadilhas invisíveis que moldam nossas finanças e como a falta de consciência sobre isso pode destruir até os mais inteligentes. Fica ligado, porque depois desse episódio, você nunca mais vai olhar para sucesso ou fracasso do mesmo jeito. Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar num livro que tem gerado muita conversa, A Psicologia Financeira, e o nosso foco vai ser uma ideia bem específica, lá do capítulo 2, Sorte e Risco, que pode ser resumida numa frase: nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Exatamente. E essa ideia já chega assim quebrando uma percepção que quase todo mundo tem. A gente costuma pensar em sorte e risco como, sei lá, forças opostas. Tipo o bem e o mal de uma história. Um é o que a gente quer, o outro é o que a gente teme. Mas o autor, o Morgan Housel, ele propõe um olhar diferente. E qual seria? Ele diz que eles não são opostos. Eles são irmãos. Gêmeos, na verdade. Gêmeos. Eu gosto dessa analogia, porque irmãos vêm da mesma fonte, né? Mas podem ter destinos totalmente diferentes. E como o livro defende essa ideia? Bom, ele argumenta que sorte e risco são, na verdade, só dois lados de uma mesma realidade. A realidade de que o mundo é complexo demais. É impossível que 100% dos resultados venham só do nosso esforço, das nossas decisões. Faz sentido. E para provar esse ponto, ele usa uma das histórias de sucesso mais famosas do mundo, a de Bill Gates, mas por um ângulo que pouca gente conhece. Ah, interessante. Porque a história que todo mundo conta do Bill Gates é do gênio, né? O visionário que largou Harvard e construiu o império na base do trabalho duro. Onde que a sorte entra nisso? Ela entra de um jeito estatisticamente improvável. Quase um milagre, sabe? Uma sorte na escala de 1 em 1 milhão. Literalmente. E a história não começa numa garagem, como naquele mito do Vale do Silício. Começa numa escola de ensino médio. Ok, vamos explorar isso então. O que essa escola tinha de tão especial? Em 1968, a Lakeside School, que fica em Seattle, era, e isso é impressionante, uma das únicas escolas de ensino médio no mundo inteiro que tinha um computador. Peraí, no mundo inteiro? Em 68? Computadores nessa época eram aquelas máquinas gigantes, caríssimas, que ocupavam uma sala inteira. Como uma escola conseguiu acesso a uma coisa dessas? E aqui a história fica ainda melhor. Não foi tipo um patrocínio de uma empresa de tecnologia, foi a visão de um professor, um cara chamado Bill Dougal, que insistiu que os alunos precisavam aprender sobre computadores. Ele convenceu a associação de mães da escola a usar o dinheiro de uma arrecadação anual, de um brechó, para alugar um terminal de computador. Um brechó. Deixa eu ver se eu entendi. Uma das empresas mais revolucionárias da história que mudou o mundo da tecnologia, a semente dela foi plantada com dinheiro de um brechó de uma associação de mães? Exato. Isso muda completamente a mitologia em volta do Gates, né? Totalmente. Elas arrecadaram $3.000 e alugaram um Teletype Model 30. Agora vamos colocar isso em números, que é o que o autor faz de forma brilhante. Em 1968, a gente tinha mais ou menos 303 milhões de jovens em idade escolar no mundo. No mundo todo. No mundo todo. Desses, só nos Estados Unidos, uns 18 milhões estavam no ensino médio. E quantos estudavam na Lakeside, essa escola específica? Imagina que pouquíssimos. Cerca de 300. Caramba! A chance era minúscula. A chance de um adolescente qualquer no mundo frequentar exatamente aquela escola, com aquele professor, com acesso àquele computador, era de 1 em 1 milhão. E o Bill Gates não só teve essa sorte, como ele mesmo admite isso. Ele disse num discurso: se não fosse a Lakeside, não haveria Microsoft. É uma vantagem de largada absurda. Ele e o Paul Allen puderam passar milhares de horas aprendendo a programar, enquanto o resto do mundo mal sabia o que era um computador. Mas você diz que sorte e risco são irmãos. Eu fico pensando onde é que o outro lado dessa moeda, o lado sombrio, aparece nessa mesma história. Ele aparece. E de uma forma trágica, com a mesmíssima força estatística. Na Lakeside, o Bill Gates e o Paul Allen não eram uma dupla, eles eram um trio. Havia um terceiro amigo tão obcecado por computadores quanto eles.
Kent Evans. Kent Evans? Eu nunca ouvi esse nome. Ele era tão genial quanto os outros dois? Segundo o próprio Bill Gates, o Evans era o melhor aluno da turma. Ele descreve o Kent como o mais inteligente de todos eles. Eles eram inseparáveis. Passavam horas no telefone discutindo o futuro, sonhando em ser CEOs, generais. Eles iam dominar o mundo juntos. O Kent tinha a mesma visão de negócios, a mesma ambição do Gates. Então, o que aconteceu? Por que ele não se tornou um dos fundadores da Microsoft? O que aconteceu foi o irmão gêmeo da sorte. O risco. O Kent Evans morreu num acidente de montanhismo antes de terminar o ensino médio. Nossa! E o autor foi pesquisar as estatísticas. A probabilidade de um adolescente americano morrer num acidente de montanha naquela época era de aproximadamente 1 em 1 milhão. Caramba, é a mesma magnitude, a mesma força de 1 em 1 milhão, só que agindo em direções opostas. Um teve a sorte de estar na escola certa, o outro teve o azar de sofrer um acidente fatal. É a mesma moeda, realmente. Exato. Para cada Bill Gates, existe um Kent Evans, alguém com a mesma habilidade, a mesma motivação, que simplesmente caiu do outro lado da roleta da vida. É por isso que o autor insiste tanto que, ao julgar sucesso ou fracasso, seja o nosso ou dos outros, a gente precisa lembrar que nada é tão bom nem tão ruim quanto parece ser. Certo. Essa história ilustra o ponto de uma forma devastadora até. Mas ela também me deixa um pouco inquieta. Porque se a sorte e o risco têm um papel tão gigante assim, e invisível, como é que a gente aprende com os exemplos dos outros? Se o sucesso do Bill Gates tem esse componente de 1 em 1 milhão que eu não posso replicar, o que eu faço com a biografia dele? A lição vira tenha sorte, o que não é bem uma lição, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. E não é só você que fica inquieta com isso, não. O economista Robert Shiller, que ganhou o Nobel, disse que a coisa que ele mais queria saber sobre investimentos é o papel exato que a sorte desempenha nos resultados bem-sucedidos. Porque sem essa informação... Sem essa informação, as lições que a gente tira podem ser não só inúteis, mas até perigosas. Perigosas de que forma? Perigosas porque a gente pode acabar imitando as atitudes erradas. O livro dá o exemplo de Cornelius Vanderbilt, o barão das ferrovias. Ele construiu o império dele ignorando leis, passando por cima dos concorrentes. Olhando para trás hoje, ele é chamado de visionário ousado. Ok. Mas quando a empresa Enron fez coisas parecidas, foram chamados de criminosos e foram presos. A linha que separa ousadia inspiradora de imprudência estúpida é finíssima. E na maioria das vezes, a gente só consegue ver essa linha depois que o resultado já aconteceu. Exato, só em retrospecto. Se Vanderbilt tivesse falido, ele seria o vilão da história. Como deu certo, ele é o herói. Faz sentido. O Mark Zuckerberg é um gênio por ter recusado a oferta de $1 bilhão do Yahoo. Mas o Yahoo é visto como um bando de idiotas por ter recusado a oferta de compra da Microsoft. A mesmíssima ação, recusar uma oferta, é genial ou estúpida dependendo do que aconteceu depois. E o que aconteceu depois sempre envolve sorte e risco. Por isso as lições são tão confusas. Ok, mas isso não é um pouco perigoso também? Se a gente começa a relativizar tudo, dizendo, fulano só teve azar, ou ciclano só teve sorte, a gente não corre o risco de justificar erros graves? Onde fica a responsabilidade pessoal nisso tudo? Não é um convite para a gente ficar parado e não fazer nada? Ótima pergunta. E a resposta do autor não é ignorar a responsabilidade. Não é para dizer que as decisões não importam. Elas importam, e muito. A questão é reconhecer que a ligação entre a qualidade de uma decisão e o seu resultado não é 100% confiável. Entendi. Você pode tomar uma decisão brilhante e, ser atropelado pelo risco, e pode tomar uma decisão medíocre e ser salvo pela sorte. O ponto não é abolir o julgamento, mas temperá-lo com humildade e compaixão. Humildade ao olhar para o nosso sucesso e para o sucesso dos outros, e compaixão ao olhar para o fracasso. Perfeito. É isso. E isso nos leva à parte prática. Se não dá para simplesmente copiar os casos extremos, como Bill Gates ou Warren Buffett, porque eles são o resultado de circunstâncias irreplicáveis, o que a gente faz?
O autor sugere que, em vez de focar nos indivíduos extremos, a gente deveria buscar padrões mais amplos. Ok, e como seriam esses padrões? Que princípios gerais o livro aponta que funcionam para a maioria das pessoas, mesmo sem essa sorte de 1 em 1 milhão? Excelente. É aqui que a filosofia vira estratégia. Um padrão fundamental é o conceito de margem de segurança, ou, como o autor chama, espaço para o erro. Isso não é só sobre comprar ações, é sobre a vida. É sobre, de propósito, não usar 100% da sua capacidade, seja financeira, de tempo, o que for. É a ideia de ter um colchão, uma reserva de emergência. Isso, mas é um pouco mais profundo. É reconhecer que toda previsão falha e que o risco, o irmão gêmeo da sorte, uma hora vai aparecer. Não é uma questão de se, mas de quando. Ter uma margem de segurança, seja dinheiro guardado, uma agenda não tão lotada, uma carteira de investimentos diversificada, é a única forma de garantir que um único evento de risco não te tire do jogo para sempre. Como aconteceu com Kent Evans. Exatamente. O Kent Evans não tinha margem de segurança contra aquele acidente específico. Isso conecta tudo. A margem de segurança é a sua defesa contra o lado Kent Evans da vida. É o que te permite sobreviver ao azar para ter a chance de um dia encontrar sorte. Qual seria outro padrão? Outro padrão que parece meio chato, mas é brutalmente eficaz, é a consistência ao longo do tempo. O livro mostra que o fator mais poderoso para enriquecer não é ter os maiores retornos todo ano, mas ficar investido pelo maior tempo possível sem interrupção. A magia dos juros compostos. Isso. E ela não depende de genialidade, depende de tempo. E para ter tempo, você precisa sobreviver. E aí voltamos para a margem de segurança. É um ciclo. Você precisa de uma margem para sobreviver e precisa sobreviver para que o tempo possa fazer o trabalho dele. Isso é o completo oposto da mentalidade de ficar rico rápido que a gente vê por aí. Ato oposto. Ninguém escreve artigos sobre o investidor que pacientemente aplicou por 40 anos e ficou bem de vida. As histórias são sempre sobre o cara que apostou tudo numa ação e ficou milionário. A gente foca no caso extremo, no resultado da sorte, e ignora o padrão, que é amplo e replicável. Tem mais algum padrão que se destaca? Sim, um que é mais psicológico. A ideia de que a maior riqueza é ter controle sobre o seu próprio tempo. O dinheiro é útil não para comprar coisas mais caras, mas para comprar liberdade. A capacidade de acordar e dizer, hoje eu posso fazer o que eu quiser, é um dividendo que não aparece no extrato do banco. E buscar esse controle? Buscar esse controle, mesmo em pequena escala, é um padrão de felicidade muito mais confiável do que tentar atingir um número arbitrário de patrimônio. Então, os padrões seriam construir folgas na vida, ser consistente e focar em usar o dinheiro para comprar autonomia. Nenhum deles envolve ser um gênio ou ter uma sorte absurda. Nenhum. São estratégias defensivas focadas em resiliência. O objetivo não é acertar o alvo em cheio. É garantir que você não seja nocauteado quando errar, ou quando o azar bater na sua porta. Porque ele vai bater. Porque ele vai bater. Isso muda toda a perspectiva. A busca não é por uma fórmula mágica de sucesso, mas por uma estrutura que te permita sobreviver à imprevisibilidade do mundo. É menos sobre atacar e mais sobre defender. Você resumiu perfeitamente. A mensagem principal do capítulo é essa. Reconheça o poder imenso da sorte e do risco. Isso vai te trazer humildade quando as coisas derem certo, porque você vai saber que não foi 100% mérito seu, e vai te trazer compaixão, perdão, quando as coisas derem errado, porque você vai saber que também não foi 100% culpa sua. E isso nos leva à conclusão de tudo isso. Entender essa dinâmica nos prepara melhor para a vida financeira real, que não é uma planilha de Excel, né? É uma montanha-russa de emoções, incertezas e acasos. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, uma pergunta para levar para casa. Se a gente aceita que o fracasso pode ser simplesmente o resultado estatístico do risco, o lado infeliz da equação de 1 em 1 milhão, como isso deveria mudar a forma como a gente lida com as nossas próprias decepções e erros financeiros? Imagino que a resposta seja ter mais autocompaixão, menos pânico e talvez um plano melhor para a próxima vez que o imprevisto aconteceu. Exatamente. Talvez a lição mais importante sobre dinheiro não seja como evitar o erro a todo custo, mas sim como construir uma vida financeira robusta o suficiente para que você possa sobreviver aos seus próprios erros e ao azar inevitável.
porque só quem sobrevive ao jogo tem a chance de jogá-lo por tempo suficiente até que as probabilidades e, quem sabe, um pouco de sorte finalmente apareçam.